Fala, meu povo, fala, minha pova. Estamos chegando nesse dia especial, aniversário da nossa querida governadora Valadares, completando hoje 88 anos, nesse dia 30 de janeiro de 2026. E hoje, nesse programa especial, nós temos a honra de receber o professor e historiador Aruf Salmen Espíndola, que é professor especialista em História do Brasil, com foco em Minas Gerais. Ele é professor titular da Universidade Vale do Rio Doce, a nossa Univale, e coordenador de mestrado em Gestão Integrada do Território. Muito bom dia, professor Aruf Salmen. Bom dia, é um prazer estar no seu programa. Professor Aruf, Valadares se emancipou em 1938, aquela cidade pequenininha que vivia da agricultura, da pecuária. E vamos falar essa história aqui, ainda mais nesse dia tão especial para nós, né? Eu que sou valadarense, o senhor também, todo mundo quer saber, né? Como é que começou o governador Valadares? Olha, o governador Valadares começa em 1818, portanto, em 2018, completou 200 anos, né? Começou como um quartel, um destacamento militar, colocado exatamente porque era uma posição estratégica para controlar o rio, né, e o tráfico de canoas do rio, e provavelmente ali onde que é o Morro da Catedral, né? Porque ali embaixo, onde é o São Tarciso, teria um porto de canoas, e mais acima da ponte, né, subindo, logo depois do Figueirinha, teria outro porto. O Porto de Canoas normalmente era 2, né, que era exatamente para passar a corredeira, passar as cachoeiras. E foi colocado um destacamento militar com o nome de Dom Manuel. Só que, né, e isso atraiu alguns moradores, poucos, né, que viviam em torno desse quartel, mas todos que passavam chamavam de Figueira. Contam a lenda que é porque tinha uma figueira na beirada, né, do rio, próximo ao Porto de Canoas, que era a referência. E provavelmente deve ser, porque chamaram o córrego de Figueirinha, um outro córrego antes de Figueira, e chamaram a corredeira de Figueira, então, ou seja, a Cachoeira da Figueira. Então, esse nome Figueira, que era um nome que era chamado, que era conhecido do lugar. E o nome oficial era só de uso oficial, não era popular. E no final do século XIX, esse lugar, né, tinha em torno de 200 habitantes, estava dentro do município de Peçanha, porque era a área do município de Peçanha, e foi então criado o distrito de Figueira, tá? E com sede aqui, né, onde era a Vila de Figueira. Então, aquele povoado de Figueira passou a ser uma vila, tá? Sede do distrito de Figueira. Mas ainda com muito poucas pessoas, né? Era um lugar perdido no meio da floresta, porque tudo em volta era a floresta, a Mata Atlântica. Então, na parte norte, praticamente não tinha, né, nada. Entre Figueira e Frei Inocêncio, indo para Itambacuri, onde tinha os frades franciscanos que faziam todo o trabalho de catequese, civilização dos índios, e que dava assistência religiosa aqui. Tinha muito índio ainda, né? E aqui tinha um aldeamento, né, fundado por ele, chamado Imaculada Conceição, porque junto com os frades franciscanos também tinham vindo para cá as clarissas franciscanas, né? Daí o colégio, né, das clarissas aqui. E a paróquia lá em Santa Rita dos Franciscanos. Os frades, eles que assistiram aqui primeiramente, né? Então, era um lugar perdido no meio da floresta. Tudo vai mudar, né, a partir de 1910, com a chegada da Estrada de Ferro, que inaugura aqui a estação ferroviária. Quando inaugurou, essa vila tinha só 500 habitantes. Era um lugar muito pequeno, né? Uma população muito pequena, vivia, né, basicamente da economia de subsistência, a pecuária ainda não era desenvolvida, tinha uma pecuária de criação, né, porque alguns
criadores de gado vindo do norte de Minas, vindo, né, da região do Jequitinhonha, Mucuri, se estabeleceram aqui na criação de gado. Mas, sim, era muito pouco ainda. Muda a partir de 1910 com a instalação da estação de Figueira. Então foi a chegada da Estrada de Ferro Vitória-Minas que fez um impacto no desenvolvimento de Valadares. Total. A estrada começou a ser construída em 1903, 4, né? Saiu de Vitória, e ela veio muito rápida, né? Nos primeiros... Né? Em 1906 ela já chegou lá no Rio Doce, em Colatina. De 1906, 1907 ela tinha chegado aqui do outro lado do rio, que é Derribadinha. Aí começaram a construir o pontilhão, né? Que o pessoal até usa, passa lá de bicicleta, quem faz trilha usa, conhece muito ali. O pontilhão que atravessa, né, de Derribadinha para cá. Aí demorou mais, 1907 a 1910, o trem ficou pronto, o pontilhão. Em 1910 foi inaugurada a estação de Figueira, que é ali na altura entre onde que a Marechal Floriano corta Minas Gerais, do lado, né, da Praça dos Pioneiros de um lado, do Fórum do outro lado, aquela área ali toda era da Estrada de Ferro, e ali ficava a estação ferroviária. E onde que é a Avenida do Brasil era o trilho da Estrada, né, de Ferro. E a partir desse momento, com a chegada, o lugar começou a atrair muita gente. Então veio gente de todo lado, veio gente da região de Mariana, Ouro Preto, região de Caeté, região de Itabira, região de Peçanha, região de Virginópolis, Goiânia, começou a descer da região da Zona da Mata, Leopoldina, aquela região toda da Zona da Mata, Moré, começou a descer para cá, também do Espírito Santo, começou a chegar gente da região do Mucuri, do Jequitinhonha, do norte de Minas, ou seja, gente dos 4 pontos cardeais. Então a região virou realmente um polo. E aí começou a crescer rapidamente a partir de 1910. Né? Deixou de ser roça para ser uma. Aí já começou a ser uma vila, mas um núcleo urbano já em franca expansão. Em 1915, a prefeitura de Peçanha contratou, né, o agrimensor que trabalhava para a Estrada de Ferro, o Olímpio, né, chamava Olímpio, para fazer a planta. Então ele fez a planta da cidade, seguindo mais ou menos o padrão da planta de Belo Horizonte. Isso. Então, por exemplo, que a Praça Raul Soares em Belo Horizonte, onde que as ruas irradiam, ele fez a Praça Serra Lima. A Praça Serra Lima é a Rosa dos Ventos perfeita, né? Se você olhar no sentido da Afonso Pena, ela é sentido leste-oeste. Se olhar no sentido da Minas Gerais, ela é norte-sul, perfeito. Você botar lá a bússola no meio lá, você vai ver que ela está... E ele desenhou, né, aquele tabuleiro lá de xadrez, que são as ruas, né, bem... Fez esse negócio. Professor Aruf, foi o Olinto ou foi o Serra Lima? Não, foi o Olinto, porque ele foi engenheiro, ele fez a planta. Uhum. Mas nós sempre temos que reconhecer que quem o auxiliou, botar os marcos, fazer todo o trabalho, foi o Serra Lima, que era um carpinteiro, e era um carpinteiro que nasceu aqui, né? Ele era filho do Cabo Máximo, que foi o último comandante do destacamento de Dom Manuel. Né? E o Cabo Máximo foi transferido para assumir aqui, assumir também a direção do aldeamento, né? Imaculada Conceição, todo esse trabalho. O Serra Lima nasceu aqui, e o Serra Lima atuava como carpinteiro, ele que auxiliou o Olímpio. Feita a planta, a prefeitura contratou o Serra Lima para ser o fiscal e ele que demarcava os lotes. Então, ele fez isso com tanto esmero que ele não deixou ninguém ocupar irregularmente. A cidade deve a ele realmente ter esse centro belíssimo todo arrumado, porque ele não permitiu, ele demarcava certinho, ele fiscalizava, não permitiu esse negócio que depois apareceu de ocupação, invasão, coisa irregular, não. Ele garantiu ali que tudo ficasse certinho. Então, o Serra Lima atuou como... Por isso que as pessoas, todo mundo que ia ocupar, né, tinha que relacionar com ele. Então, quem fez a planta? Na cabeça das pessoas, né, era certo. Dele. Não, mas o autor da planta foi o agrimensor, que fez o desenho e tudo, né? Mas, né, planejar uma cidade, garantir que ela funcione é mais do que desenhar, né? Então, tem esse atributo
né, que tem que ser dado ao Olímpio, por ter sido, né, o executor da planta, mas tem que ser dado ao Serra Lima, porque garantiu que ela fosse colocada em prática. Essa história está no livro, O Sertão do Rio Doce? Não. O livro O Sertão do Rio Doce trata do século XIX, do período inicial daquela ocupação da guerra ofensiva contra os índios, a formação dos quartéis das divisões militares, todo o processo de ocupação quando aqui ainda era sertão, então trata dessa história inicial. Com a estrada de ferro é que realmente há um devasamento, aí o crescimento é grande, chega em 1930, o Otávio Soares, que era um farmacêutico formado em Ouro Preto, que se instalou aqui, né, na década de 20, família de Baguari, né, e ele vai se tornar uma grande liderança, inclusive para a emancipação, ele contratou para fazer o levantamento, né, o recenseamento da vila. Aí você tem um recenseamento, isso está no Museu da Cidade, o recenseamento que ele mandou fazer, né, e que constatou lá que a vila já tinha mais de 2.000 habitantes, um pouco mais de 2.000 habitantes. Né? Ou seja, de 1910 a 1930 houve um crescimento grande. E ele faz isso com a ideia já pensando na questão da emancipação. Isso. Aruf, no início de Valadares, quais eram as principais atividades econômicas antes de 1938? Basicamente, a região é ocupada por poceiros. Poceiros são agricultores, né, vindo de diversos lugares, que ocupa terra, desmata e planta, e, portanto, é cultura de subsistência, que é planta, normalmente, dependendo, né, da área, dava muito arroz, então aqui foi uma região que produziu muito arroz, feijão, milho, né, mandioca, todas essas culturas, criação de porcos, né, por exemplo, tinha criadores de porcos que criava porcos aqui para fornecer para Vitória. Levava esses porcos, antes da estrada de ferro, pela mata. Né? Imagina, tendo que proteger de onça, de ataque de... Né? Porque porco é presa, né? Levava aquelas varas de porco, né, pela mata adentro. Né? E tinham criadores de gado também que chegaram aqui. Por exemplo, a família Soares, do Edivaldo Soares, o pessoal. O avô do Edivaldo chegou aqui, né, entre o final do século XIX e início do século XX, estabeleceu fazenda de criação, né, ali entre Derribadinha, logo depois de Derribadinha, e vai ser importante porque ele vai fornecer muito dormente e também alimento para os trabalhadores da construção da estrada de ferro. Então, como ele, outros vieram também se estabelecer aqui, Gil Pacheco. Então, tem uma, como diz, uma galera, como os jovens dizem hoje, que chegou, os pioneiros, né, e estabeleceu. Mas a massa da população eram lavradores. Então, ou seja, a agricultura de subsistência e a criação de gado. Né? E aí você tinha, por exemplo, a estrada de ferro, a extração de madeira, atividade econômica mais comercial era a extração de madeira, mas não tinha serraria ainda não. A madeira, a tora ia embarcada na estrada de ferro, né, descia para Vitória. Tá? Jacarandá, que tinha um valor altíssimo, que era para exportação, inclusive, peroba, outras madeiras. Né? Inclusive, havia um problema grande. Se a tora fosse muito grande, não tinha como embarcar. Então, o pessoal, você vê relatos de toras enormes, né, ali onde que a Avenida Brasil hoje, que ficaram ali durante décadas, não tinha como embarcar elas. Então, até a era das serrarias, né, era exportada madeira bruta. E café. Então, o café descia da região para cá e era exportado. Então, o que mantinha a estrada de ferro, né, era o transporte de café, em primeiro lugar, e de madeira, em segundo lugar. Isso que garantia a economicidade da estrada de ferro. Né? Só que a estrada de ferro, em 1911, quando o Brasil apresenta em Estocolmo as riquezas de minério de ferro de Minas Gerais, interesses americanos vão entrar e a estrada de ferro vai ser adquirida por capitalistas ingleses e americanos, principalmente vai ser comandada pelo Percival Farquhar, né, que assume o controle da estrada de ferro. Mas ainda está longe até chegar e poder explorar o minério. Professor Aruf Salmem, o senhor falou aí diversos produtos, né? Mas e o açúcar?
E a açucareira? Ah, isso aí vem depois. Porque são dois momentos distintos. Né? Até antes da emancipação, é uma economia basicamente rural, contendo um café como principal produto comercial e a madeira. Tá? Aí depois, né, com a construção da estrada de rodagem, que vai ligar Valadares, né, Figueira, né, na verdade chamava Figueira, em 33, 34 ela é construída pelo Guilherme Jusbrecht, né, que é muito conhecido aqui, porque acabou ficando aqui, daí vem aquela lenda, quem bebe a água aqui não vai embora, né, que ele rodou o Brasil todo, né, construindo estrada de ferro, estrada de rodagem, e acabou ficando aqui, né? Foi uma das últimas obras dele. Então, que ligou aqui a região de Teoflotone. Aí vai entrar a pecuária bovina de corte, né, para os frigoríficos. Esse gado era principalmente mandado para os frigoríficos em Campos. Tá? Com a construção da estrada Rio-Bahia, também aí há uma mudança radical, né? Porque aí vai começar a desenvolver essa pecuária de corte de forma intensiva. A região vai se tornar a região de criação de gado de corte para os frigoríficos do Rio de Janeiro, que ia embarcado em caminhão pela Rio-Bahia. Tá? Por outro lado, o governo de Minas está investindo no desenvolvimento da siderurgia. Só que a siderurgia belgo-mineira, depois vai vir a Cesita, mas primeiro a belgo, né, é uma siderurgia a carvão vegetal. Então, essa siderúrgica vai montar toda uma indústria de extração de madeira e produção de carvão vegetal. Tá? E essa ação da belgo-mineira vem até a região de Valadares, até depois de São Vito. Né? A região, por exemplo, de São Vito, do Alto Santa Helena, era tudo extração de madeira para a belgo-mineira. E a belgo vai estabelecer aqui uma indústria de madeira, porque ela pega a madeira e faz carvão, mas a madeira de lei de alta qualidade ela vai serrar e exportar. Né? E a outra madeira ela vai produzir compensado, então ela vai criar uma grande fábrica de compensado, que chegou a ser a segunda maior fábrica do país, ali onde que é o bairro Universitário hoje. Né? Depois primeiro foi Agro Pastoril, depois isso foi vendido para uma empresa chamada Cobrais. Mas foi a belgo que estabeleceu ali, a Companhia Agro Pastoril, que tinha um time de futebol fantástico, tinha um estádio, o Flamengo chegou a jogar aqui, o Vasco, tudo mantido, né, pela Agro Pastoril, que era uma subsidiária, era belgo, presidida pelo Júlio Soares, que tem até o nome da escola lá no bairro Universitário, né? Que era cunhado do JK, né, que era ligado à belgo, né, o Júlio Soares. E a Companhia Açucareira, que era para fornecer açúcar para abastecer Monlevade e tudo, e o resto que sobrasse era, né, vendido no mercado. Então, aquela região, aquela baixada ali da Açucareira para baixo ali, tudo ali, Santos Dumont, tudo ali era plantação de cana. Foi a belgo que estabeleceu aquilo, e aquilo durou até o final dos anos 60, quando vendeu para uma empresa de Piracicaba, em São Paulo, e aí em 75, se não me engano, a empresa de São Paulo só queria as cotas, porque o comércio de açúcar era por cotas, ela queria aquelas cotas, pressões políticas, ela manteve a fábrica funcionando, mas depois fechou. 75 a fábrica. Mas a açucareira, a história é essa. É tudo ligado à belga, aos interesses, né, da siderurgia, a carvão vegetal. Professor Aruf, nós vamos ter um pequeno intervalo agora. Depois do intervalo, quero perguntar ao senhor sobre o processo de emancipação de Governador Valadares. Um instante só, a gente volta já com o De Olho na Cidade Especial Aniversário de Valadares. De olho na cidade. Com Rogério Dias, um programa de verdade. Precisa mudar? Confie em quem entende de mudanças. Mudanças e guarda-móveis Maradona. O prazer de mudar com classe. Serviços locais e interestaduais, com segurança e preço justo. Ligue agora, 3225-2083.
Em 2026, a Montini completa 10 anos de história. E para comemorar essa década especial, preparamos uma oferta que é a cara da Montini. Mega desconto no material escolar. Parcelamos em até 6 vezes. Na compra de material escolar acima de R$200, você garante entrega grátis direto na sua casa. Montini, Rua da Mica 320, São Raimundo. WhatsApp 339-8893-1018. Vem pra Marmoraria Real. Completa linha de rochas ornamentais, materiais importados e nacionais. Marmoraria Real. Qualidade, pontualidade sem igual. Pra atender seu projeto você vai gostar. Tudo sob medida, esse é o lugar. Marmoraria Real, a mais completa da cidade. Qualidade, preço, e pontualidade. Vamos ver o que tem de gostoso no cantinho da Avó Geralda hoje. Olha esse fundinho aqui, que delícia! Aquele macarrãozinho com bacon que não pode faltar. Olha esse tropeiro, que delícia, super bem feito. Mas é claro, temos muito mais opções para você durante a semana. Um sapicão e aquele vinagrete e várias outras saladas para acompanhar o seu almoço. Não pode esquecer de passar aqui no Chique e pedir seu churrasco na hora. Cantinho da Avó Geralda. Almoço com aquele gostinho mineiro que a gente ama. De olho, de olho, de olho na cidade. Com Rogério Dias, um programa de verdade. De volta com o De Olho na Cidade pela TV Rio Doce, canal 6.1 e também pela TV a cabo, canais 10 e 336 em HD. Pelo Facebook, para o mundo inteiro. Hoje recebemos aqui, com muita honra, o professor e pesquisador, historiador, Aruf Salmen Espíndola. Professor Aruf, como é que foi o processo, a luta pela emancipação de Governador Valadares? E tivemos alguns líderes importantes disso. Sim, como eu disse agora há pouco, né, o Otávio Soares, que era um farmacêutico formado e que se estabeleceu aqui, ali onde que é a Rua Marechal Floriano, né, tem uma foto antiga, né, que ele aparece na frente da farmácia, né, e tem uma outra que ele está na janela, que é no Sobrado, foi ali em frente ao fórum. Foi muito tempo um negócio de vender caldo de cana, pastel, muito... Né, era muito já conhecido. Já comi pastel, há pouco tempo que derrubaram o prédio. Pouco tempo que derrubaram lá. Mas aí ele tinha a farmácia ali e ele contratou esse recenseamento que ele queria mostrar que a cidade já estava pronta para emancipar. Aí vai ser fundado um partido da emancipação. E a vila tinha um representante na Câmara, né, eleito, né, vereador lá na Câmara em Peçanha. Tem que lembrar que na época, né, quem governava a cidade era a Câmara, não tinha essa divisão entre poder executivo e legislativo, não. É como é até em Portugal até hoje, em outros lugares do mundo, né? É a Câmara Municipal que governa, o presidente da Câmara é o intendente municipal, ou seja, é o prefeito. Então, e o Mário Rocha, né, dá até o nome da praça ali em frente ao Banco do Brasil, né, ele era o vereador em Peçanha. E o Otávio Soares e o Gil Pacheco eram um dos fazendeiros, já instalado aqui, muito, né, muito próspero, e era, inclusive, o representante, o agente do Banco do Brasil. Então, tinha uma importância grande. Né? Então, eles vão juntar, né, com outros e vão formar o Partido da Emancipação. E vão começar a trabalhar, né, pela emancipação da vila. Né? E aí, Peçanha, né, que era vinculada à Peçanha, emancipação em relação à Peçanha. Então, vão fazer todo esse trabalho aí pela emancipação, né, demonstrando que o distrito tem condição, né, e está crescendo cada vez mais, a economia está desenvolvendo e, portanto, pode se emancipar. Então, a emancipação ocorre, portanto, em dezembro de 1937. Então, a lei é aprovada, emancipado. Aí vem o processo de instalação. Ele é instalado oficialmente, com toda uma cerimônia
de instalação em 30 de janeiro de 1938. Aí ele passa a ter governo próprio, passa a ter Câmara, né? Aí tinha ocorrido uma mudança legal feita pelo Getúlio Vargas, que toda sede de município era cidade, porque antes, para ser cidade, como ainda em Portugal, em outros lugares, precisa ter certas condições para receber a categoria de cidade. Então, portanto, muitas sedes de município eram vilas. Por um ato legal, o governo entrou, não, toda sede de município é cidade. Então, ao emancipar, a vila de Figueira passa a ser a cidade de Figueira. De Figueira, não é governador Valadares ainda. O governador Valadares era o governador de Minas. Na verdade, era um interventor colocado, né, pelo regime do Vargas, né? Nós vivíamos, né, a ditadura do Estado Novo. Benedito Valadares. Benedito Valadares. Será o Benedito? Aí conta até uma história interessante que comprovaram para mim que é real a história. Mas dizem que depois da emancipação, né, vai ter um movimento aqui para dar um nome, né, mudar o nome para Valadares, homenagem, porque tinha um grupo que achava que isso ia trazer benefício. Várias vezes isso aconteceu na história de Valadares. Né? Vamos, como diz, puxar sardinha, para não falar outra coisa, né? Quem sabe vai trazer benefício. Mas não trouxe benefício nenhum. E aí conta a história o seguinte, que quando foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, que vai ser outro momento de mudança radical no rumo da história, porque vai ser, a Estrada de Ferro vai ser estatizada, vai ser os negócios do Percival Farquhar, que era Itabiraária, que controlava o Cauê, a mina de Itabira, tudo vai ser convertido na Companhia Vale do Rio Doce, vai ser feita toda a reforma, tudo. E Valadares vai centralizar esse trabalho de reforma da Estrada de Ferro para implantar a Vale do Rio Doce. Né? Então, o Getúlio veio aqui para a inauguração disso, e disse que estava ali onde que é o Hotel Rio Doce, era naquele prédio na esquina da Minas Gerais com a Marechal Floriano, tá aquele prédio ali, né? Ainda está lá. Você vê que ele tem uma sacada que está exatamente na curva que dá para o meio, né, da praça do cruzamento da Marechal com a Minas Gerais. Aquele cruzamento é o marco cívico histórico da cidade. Todas as protestos, manifestações, atos políticos, comemorativos, de toda espécie, sempre ali foi centralizado. E ali teve um grande comício, né, a massa reunida lá no cruzamento, e disse que o Getúlio estava, o discurso era feito daquela sacada ali que eles ficavam. E disse, tudo era poeira, né, não tinha rua calçada. E rodava aqueles rodemoinhos, que o pessoal falava que tinha um capeta dendês, né, daquele rodemoinho. Os meninos brincaram e tudo. Tanto que o equipamento mais importante para as lojas era o espanador. Para toda manhã, a primeira coisa que fazia era espanar, e durante o dia tinha que espanar as mercadorias todas, porque era poeira pura. Diz que o Benedito Valadares comentou com o Getúlio, nossa, me deram um nome, né, para um lugar desse, achando que vai me homenagear. Diz que ele, né, ele desprezou o negócio, né? Diz que o Getúlio falou com ele, não, você está em vantagem, muito em vantagem. Esse lugar vai crescer, vai desenvolver, vai ficar próspero. E me deram um nome para um lugar que vai continuar sempre do mesmo tamanho, que tinham dado o nome de Itabira para presidente Vargas. Né? Ou seja, não que Itamira ficou do mesmo tamanho, mas como uma cidade histórica, não sei o quê, né? Comparado com o crescimento de Valadares, o Getúlio tinha visão de futuro. Não é à toa que ele governou tantos anos e mudou a história do Brasil, tinha visão de futuro. Então contam que o Benito desdenhou um pouquinho isso, já que foi uma homenagem que teria sido uma desvantagem. Então, isso são as anedotas da história, né? E tem a pergunta, será o Benedito? Ah, isso aí também tem muita história, tem explicação. Será o Benedito? É por causa dele também. Aruf, aproveitar e te perguntar. Valadares passou a ter prefeito, então, depois de 1938. Desses prefeitos todos que nós tivemos, você poderia citar alguns de destaque que marcaram mesmo a nossa história? Primeiro destaque, porque Valadares, assim, ele emancipou, né? Então, primeiro foram os prefeitos nomeados, Marci Paleta, outros nomeados, o Raimundo Albergaria, depois, de 45, teve as eleições, aí ou seja, Valadares participava, de certa forma, daquele jogo político da época. Então,
Você teve prefeitos assim, que governaram muito tempo. Raimundo Albergaria, por exemplo, foi um que teve uma presença grande, né? Mas ele era um governante muito populista. Alguns acham que ele fez certo, outros criticam. Por exemplo, ele permitia a livre ocupação de áreas. Então, aquela ideia da cidade planejada, é lugar aquela ideia da cidade ocupada. Então, várias áreas da cidade, como Santa Terezinha e outras áreas, era a política dele. Ele permitia as pessoas ocuparem, ele garantia uma carteira de trabalho para a pessoa, né? O pessoal chegando da roça cada vez mais, porque a cidade começou a atrair muita gente. O crescimento, a partir de 1940, foi intenso da cidade. E na década de 50, mais ainda. Né? Tanto que a cidade passa, em 1950, de 25, em torno de pouco menos de 25 mil habitantes, para mais de 80 mil, em 10 anos. Então, você imagina o crescimento, né? E aí, então, foi essa política mais populista, vamos dizer assim. Tá? Isso. Por outro lado, né, eu destacar, aí, por outro lado, você tem que ver que a cidade também foi sede de todo o trabalho de saneamento do serviço de saúde pública, erradicação da malária, implantação de serviço de saúde pública, hospital. Então, começou a ter condição, implantação do SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que foi tudo implantação de recurso federal, com assessoria americana, cada estrada de ferro e da extração da mica, que era estratégico para os objetivos da guerra, né? Precisava da mica. E aqui era que abastecia os aliados da mica. Então, a cidade começou a crescer muito. Então, assim, aí teve um prefeito que destaca, que é o Ladislau Salles. Ele veio para cá, da região da Zona da Mata, o pai dele era da região de Carangola, depois mudou para Manhuaçu. Ele formou em medicina, mas tem uma história interessante, que ele chegou formado, o pessoal chamou ele para, né, beber, comemorar, né, numa calçada em Manhuaçu, né? A hora que ele chegou em casa, o pai dele: como é que você bebe com os inimigos? Porque o pessoal era do outro lado político, né? Eu pensei: eu vou embora daqui, eu não posso beber, eu não posso cobrar dos amigos, né? Eu não posso beber com os inimigos políticos. Então ele veio para Valadares, o irmão dele já estava aqui, que tinha criado, inclusive, criou o que é o Colégio Bituruna hoje. Então ele veio para cá, o irmão dele já estava aqui, foi médico aqui, depois foi médico do Serviço de Saúde Pública, né? E aí foi prefeito, eleito, em 55, né? E aí ele fez um trabalho muito grande de modernização da cidade. A Minas Gerais era muito parecida com o que era Afonso Pena, lá em Belo Horizonte, aquelas árvores enormes, né? E a cidade já tinha um fluxo de carro, tudo. Ele abriu tudo, ele tirou aquelas árvores que ficavam no canteiro central, ele modernizou a cidade. A praça de esportes ali, né? Então, ele foi um prefeito que teve uma ação muito grande, tanto que, em seguida, ele foi convidado pelo Magalhães Pinto para ser o secretário de Estado da Saúde. Então, depois de ter sido prefeito de Valadares, ele foi secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o Ladislau Salles. Então, um prefeito que se destaca. O Hermílio também se destaca por causa também da visão modernizadora dele, né? Implantação das autarquias, né? A abertura da Minas Gerais, porque a Avenida Brasil estava sendo ocupada, tanto que você vê aquele trecho ali do Presbiteriano, ali não sei o quê, né? Ela fica curtinha, porque ela foi ocupada. Você vê a Avenida Brasil depois lá da hora que você chega ali no Santa Terezinha, ela está curta mesmo, porque ela foi ocupada. E se você for mais à frente, no final ali, né, de Santa Terezinha, você vai ver que ela foi ocupada mais ainda, que ela vira um beco. Isso. Porque as pessoas ocuparam. Ele conseguiu garantir que a parte central da cidade, toda a área da Estrada de Ferro, virasse a Avenida Brasil, aberta hoje, que é importante, mas se toda ela fosse assim, teria sido bacana. Então, ele fez várias reformas. E, principalmente, depois o Raimundo Rezende, tendo visto o Ronaldo, e o Ronaldo Perim, que foi um prefeito que eles foram um período de um projeto chamado Cidades Intermediárias, financiado pelo Banco Interamericano, Banco Mundial, muitos recursos. Que a cidade realmente calçou a cidade, construiu rede de esgoto, né, modernizou, criou as ciclovias, né? Então, assim, a cidade ganhou esse... Então, foram prefeitos que se destacaram muito. O Fassarella também é outro prefeito que se destacou muito, né? Principalmente por causa da reforma da administração pública,
né, pelas ações, né, em bairros de periferia. Então, foram prefeitos assim, que eu acho que destacaram muito, se diferenciaram. O Ladislau Salles, o Hermílio Rezende e o Ronaldo Fassarella. Mas todos tiveram contribuição. Eu acho que esse negócio assim, uma coisa é pensar, né, a política nas disputas eleitorais. Todos tiveram contribuição. Não tem um que não tenha tido uma contribuição importante, né? Sejam prefeitos do passado ou prefeitos, né, do presente. Né? Joaquim Pedro Nascimento, todos foram importantes. Aruf, já chegando ao final do nosso programa, eu quero te fazer uma pergunta final. Vou colocar na tela também a foto da capa do seu livro Sertão do Rio Doce. Aruf, Valadares hoje, quais são os nossos principais desafios nesse caminho do desenvolvimento de Governador Valadares? Eu acho que o principal desafio é a cidade conseguir se pensar para o futuro. Isso exige, né, que o poder público, as lideranças políticas, as lideranças da sociedade civil, dos movimentos sociais e as universidades apoiando aí, né, participando junto, consiga pensar a cidade no futuro e agir hoje com a visão de futuro. Esse é o grande norte de Valadares. Ou seja, na história de Valadares, o presente sempre prevalece. Então, faz agora sem pensar nas consequências futuras. Então, por exemplo, essa cidade expande muito, né, horizontalmente. Né, isso vai gerar problemas na necessidade da rede de esgoto, da rede de água. Né? Se a cidade cresce sem rede fluvial, sem rede de esgoto, isso vai gerar problema no futuro. Se a cidade está mudando o perfil demográfico, então vai ter mais velhos do que novos. Então, nós não precisamos mais de escola, nós vamos precisar de outros equipamentos urbanos para pessoas mais idosas. Né? Vai começar a sobrar vaga escolar, já está sobrando vaga escolar. Né? Então, ou seja, o grande desafio do governador Valadares é conseguir romper com o imediatismo, né, com pensar só o aqui e agora, e agir agora com visão de futuro. E tomar decisões agora, e fazer ações agora que construam esse futuro desejado. Né? Aí nós precisamos ter uma cidade, né, e uma cidade que as pessoas gostem de morar aqui, não, uma cidade que explore sua beleza, então, que uma cidade que seja limpa, uma cidade que seja mais harmoniosa, uma cidade que se pense como um produto, né, muito bem acabado. Por que eu estou falando isso? Não, porque isso passa a ser uma moeda de muito valor hoje. Quando a pessoa escolhe um lugar para empreender, ele leva em conta a qualidade de vida. A Sudene hoje está aí. E aí tem que aproveitar. Exatamente, aí você tocou no ponto central, que fecha a nossa conversa. Ou seja, a Sudene está aí. É uma janela de oportunidade que abre. Mas se não tiver essa visão de futuro, essa visão planejada, não vai fazer diferença nenhuma ter Sudene e não Sudene. Falamos com o professor e historiador Aruf Salmen Espíndola, aqui no dia na cidade especial, aniversário de Valadares, 88 anos. Professor Aruf, muito obrigado pela presença. Aguardo o senhor para outras oportunidades. É isso aí. De participar do nosso programa. Muito obrigado. Na relojoaria Morganite, no coração de Valadares, você encontra os melhores relógios, joias e acessórios com garantia de qualidade e bom preço. Estamos na Rua Israel Pinheiro, 3065, Centro, prontos para te atender com atenção e profissionalismo. Venha nos visitar e encontre o presente perfeito para você ou para quem você ama. Relojoaria Morganite, tradição e confiança perto de você. 60 anos de tradição e qualidade. Euci Móveis e Colchoaria. Mobiliando sua casa há 6 décadas. Móveis, colchões e eletro para o seu lar. Tudo em até 12 vezes sem juros. Entrega e montagem grátis em toda a cidade. 1000 metros quadrados de showroom com sofás, armários, mesas, guarda-roupas, colchões ortobon e muito mais.
Visite-nos e garanta o melhor para a sua casa. Elci Imóveis e Consultoria. Rua Marechal Floriano, 1210, próximo à rodoviária. Vem pessoal, vem para 7 Rações, aqui tem preço e qualidade. O melhor para o seu cãozinho, gato ou animalzinho está nas 7 Rações. Rua 85, número 11, bairro Jardim P. Faça o seu pedido pelo WhatsApp 7 Rações 998002587. Em 2026, a Montini completa 10 anos de história. E para comemorar essa década especial, preparamos uma oferta que é a cara da Montini. Mega desconto no material escolar. Parcelamos em até 6 vezes. Na compra de material escolar acima de R$200, você garante entrega grátis direto na sua casa. Montini, Rua da Mica 320, São Raimundo. WhatsApp 339-8893-1018. A qualidade que você procura em frutas, verduras e legumes está no Sacolão Lemos Andrade. Tudo fresquinho, direto do campo para sua mesa. Produtos selecionados e com grande variedade. Só no Sacolão Lemos Andrade você sai com o carrinho cheio, pagando pouco. Venha hoje mesmo aproveitar as ofertas do Sacolão Lemos Andrade. Avenida Santos Dumont 715, bairro de Lourdes. Telecompras 3271-4903. Drogaria do Gessé, há mais de 35 anos cuidando da saúde e bem-estar da Vila Isa. Na Drogaria do Gessé você encontra tudo o que precisa para cuidar da sua saúde, medicamentos, produtos de higiene pessoal, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Aqui o atendimento é sempre atencioso e personalizado. Eu recomendo. Drogaria do Gessé, tradição, qualidade e compromisso com a sua saúde. Avenida Rio Bahia, 1493, Vila Isa. Telefones 33 3278 1265 ou 33 998 34 3623. Em 2026, a Montini completa 10 anos de história. E para comemorar essa década especial, preparamos uma oferta que é a cara da Montini. Mega desconto no material escolar. Parcelamos em até 6 vezes. Na compra de material escolar acima de R$200, você garante entrega grátis direto na sua casa. Montini, Rua da Mica 320, São Raimundo. WhatsApp 339-8893-1018. Conexão de qualidade para toda a sua família e empresa, com planos a partir de R$ 84,90. Assista seus programas favoritos com mais de 60 canais de televisão, estabilidade, velocidade e qualidade. A Superi Telecom conecta você ao que realmente importa. Assine agora mesmo pelo WhatsApp ou ligue 33 3271 8585. Superi Telecom, conectando você ao mundo. Vem pra Marmoraria Real. Completa linha de rochas ornamentais, materiais importados e nacionais. Marmoraria Real. Qualidade, pontualidade sem igual. Pra vender seu projeto você vai gostar. Tudo sob medida, esse é o lugar. Marmoraria Real, a mais completa da cidade. Qualidade, preço bom e pontualidade. Precisa mudar? Confie em quem entende de mudanças. Mudanças de guarda-móveis Maradona. O prazer de mudar com classe. Serviços locais e interestaduais, com segurança e preço justo. Ligue agora, 3225-2083. Ei, gente, aqui quem fala é Brandão da Brandão Móveis, trazendo novidade, colchão Queen, todo na espuma D33, 32 centímetros de altura. Olha que luxo de colchão, suportando até 150 quilos por pessoa.
Olha que luxo, olha a gramatura desse colchão, luxo todo. Pronto, entrega em toda Valadares, sem custo algum. Ô Brandão, mas também tô precisando de uma base. Tem uma base aqui, ó, que suporta até 400 quilos por pessoa. Uma base de baú, 4 pistão, bipartida. A parte de cima também bipartida, olha que luxo. Esse produto aqui hoje nós estamos dividindo em 12 vezes no cartão, 24 vezes no crediário e 94 vezes no consignado. Então fica combinado, se a qualidade e preço bom, vem o Brandão! Brandão Móveis, Avenida Pecuarista Carlos Machado Rangel, número 394, bairro Castanheira, Governador Valadares. Telefone 3221-0043. Você merece nossa qualidade. O programa a seguir é uma produção independente, de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e que todas as bênçãos do nosso Deus venham alcançar toda a casa, todos os seus familiares. Olha, está começando mais um programa da Igreja Internacional da Graça de Deus. E eu sou o pastor Massarioli. Nós estamos firmes aí como a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia fala ali em 1 Coríntios 15:58, diz: amados irmãos, sede firme, constante, abundante na obra do Senhor. Firme, constante, é isso que nós temos que fazer, obedecer à palavra de Deus. Prepare aí o copo com água, prepare a peça de roupa, carteira de trabalho, a documentação que está na justiça, para que a gente possa orar e Deus fazer justiça e lhe abençoar. E prepare o seu coração para que nesses próximos minutos você possa ouvir a palavra de Deus. Olha, meus amados, sexta-feira chegando, sexta-feira forte, sexta-feira de cura e libertação total. E eu costumo dizer que sexta-feira aqui na Igreja da Graça é sinônimo de guerra contra todo o sofrimento. Como Paulo falou, combati o bom combate. Quer dizer, então é combater, é guerra, é batalhar, é determinar e mandar o mal embora. E olha, na sexta-feira nós estamos na ministração do curso Fé. O curso Fé, baseado em Efésios 4, que a Bíblia fala que nós temos que chegar ao pleno conhecimento de Jesus para se tornar uma pessoa madura na fé. O que é madura na fé? Alicerçada, um relacionamento profundo com Deus, ali a pessoa ela ter experiências com Deus, para que a pessoa, pela fé, em o nome de Jesus, com base nas Escrituras, nas promessas de Deus, possa viver uma vida abundante aqui na terra e também ainda morar no céu, que é a salvação. A lição que a gente vai estar falando é essa aí que você vai ver no seu vídeo aí, ó. Aí a Bíblia fala, né, o direito das bênçãos. Olha para você ver, essa vai ser a lição dessa sexta-feira. Olha aí, o nosso direito à bênção. Terceira lição, é gratuito para você essa lição, e essa pregação é na hora dos cultos, 9 da manhã, 2 da tarde, 7:30 da noite, e eu estarei ministrando corpo presente nesses horários para abençoar a sua vida, a sua casa, sua família, para que você possa ter o entendimento que quando você ouve a palavra ela ilumina o seu entendimento, e aí você vai poder entender qual é o seu direito. O direito de tomar posse da bênção, é o direito de desfrutar aquilo que a Bíblia fala. A palavra de Deus garante que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. E aí nós estaremos fazendo esse estudo, e aí tem um caminho preparado.
Tem um caminho lá no chão da igreja e você vai poder passar, com base aqui nas Escrituras Sagradas. Olha aí para você ver, ó. Aí vamos começar aí, ó, atravessar o Jordão. Aí você vai andando sobre isso aí, o que tem que ficar para trás, uma mentalidade de escravidão, culpa por pecados já confessados, vergonha que deu errado. Olha aí para você ver que bênção. Dores não tratadas, tudo isso aí vai ficar para trás. Você vai passar por cima disso aí e aí você vai parar com esse sofrimento. Ó, frustrações acumuladas, tentativas não deram certo, murmuração aprendida no deserto. Às vezes a pessoa passa por um problema, começa a murmurar, incredulidade que atrasou processos, ressentimento que aprisionava, né? Quer dizer, a pessoa fica com mágoa, falta de perdão contra si mesmo, identidade de derrota. Ah, não posso, não tenho, não consigo, não tem jeito. Ciclos repetidos de erros, olha aí. Então nós precisamos mudar tudo isso aí, medo de avançar. Quer dizer, o passado fica submersa, mas o testemunho permanece. Por isso que você é o meu convidado especial para estar comigo. Você vai estar passando por esse caminho aí, ó. E aí a gente, com esse curso Fé, vai levar um entendimento ao seu coração e aí você vai tomar posse da bênção. Então é um tratamento espiritual. Olha aí, novamente, olha cada um, mentalidade de escravidão tem que ficar para trás. Agora é 2026 para frente. Culpa por pecados já confessados. Você parou? Então esqueça. Vergonha daquilo que deu errado. Então não, agora é levantar a cabeça, não ter vergonha não. Dores não tratadas. Quer dizer, às vezes aquela dor na alma, é uma depressão, uma ansiedade, né? Frustrações acumuladas. Quer dizer, tentou, não deu certo, tentou, não deu certo. Murmuração no deserto. Quando passa por um problema, às vezes a pessoa reclama muito. Incredulidade que atrasou o processo. Você não creu. Às vezes você foi um pouquinho e desistiu. Ressentimento que aprisiona. Falta de perdão contra si mesmo. Identidade de derrota, né? Ah, mas não dá, não consigo. Ciclos repetidos de erro. Olha aí para você ver. Então a pessoa precisa entender. Medo de avançar. O apóstolo Paulo fala, uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Olha aí. O passado fica submerso, mas o testemunho permanece. Então não tenha medo. Então você é o meu convidado especial para estar comigo nessa sexta-feira. Sexta-feira tem tudo de bom para você, para que você se fortaleça na fé, para que você se sinta mais forte, crendo de todo o coração, confiança, né? Ali seguro na promessa de Deus. Mas eu quero falar essa palavra aqui para você. Olha aqui o que a Bíblia ela diz aqui para você, ó. Aqui em Juízes, Josué, melhor dizendo, Josué, capítulo 1, versículo 2. Olha o que Deus fala, ó. Moisés falando para Josué. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Então esse tapete e com esse ensinamento do curso Fé, é para você passar o Jordão. Quer dizer, naquela época, essa passagem aqui, é como se tivesse uma separação da terra prometida. A terra prometida ficava de um lado e Josué e o povo estavam do outro. Só que essa passagem aqui, Moisés havia partido para a glória. E o Josué, como sucessor dele, ele tinha essa missão. Mas ele estava meio que desanimado, meio que sem saber o que fazer, porque ele dependia tudo de Moisés. Então, Deus, quando a gente continua lendo aqui, eu já vou ler um pouquinho mais, que Deus fala para ele, o Josué, o servo Moisés, ele é morto. Agora você que tem que avançar, é você que tem que animar, se esforçar, porque você tem uma missão de passar o povo para a terra prometida, passar o Jordão. Você pode ver que é onde Jesus foi batizado, no Jordão. O que significa Jordão? É passar das trevas para a luz. É sair de uma posição e praticar outra, como a Bíblia fala. Sair da velha criatura para a nova criatura.
Porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quer dizer, então quando passa o Jordão, todas essas coisas que a gente viu nesse tapete aí, ficam para trás. Paulo falou uma coisa, eu faço. O que eu faço? Esqueço das coisas que para trás ficam. Mentalidade de escravidão, às vezes incredulidade, murmuração. Então agora a gente está dentro de janeiro, no primeiro mês. A Bíblia fala que em Êxodo 12:2, que o primeiro mês é o principal de todos os meses. Porque nesse mês, onde a Bíblia fala lá em Êxodo, era uma preparação para a Páscoa. Eles faziam o sacrifício, eles ungiam os umbrais, eles faziam tanta coisa para que, assim, tivesse um ano abençoado, protegido, como a Bíblia fala, né, em Deuteronômio 28, bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. Quer dizer, entrando no novo ciclo, ano, aí na caminhada durante o ano, firme na igreja, firme na fé, firme na palavra, e tudo aquilo que vai aprendendo na quarta, na sexta, nos domingos, aí a pessoa vai andar e chegar lá no final do ano, aí a pessoa vai poder falar, oh, glória a Deus, que foi um ano de bênção, de vitória, de paz, de saúde, de alegria, de prosperidade, e eu tenho uma paz no coração, porque eu tenho certeza da minha salvação. Bendito serás. Por isso que a Bíblia nos ensina a não deixar de congregar, por isso a importância de você estar aqui na igreja. Então ele está falando, olha para você ver aqui que ele está falando aqui. Ó. Quer dizer, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Quer dizer, o que é entrar na terra? Eu vou te mostrar uma nova forma de viver feliz, completo na graça de Deus. Quer dizer, quando a gente está na lei, a gente é escravo. Quando está na graça, a gente é livre. Como a Bíblia fala, que a gente tem que permanecer na liberdade que Cristo nos libertou. Então venha pegar essa lição nessa sexta-feira. Essa lição aí é o direito das bênçãos. Muita gente sofre porque não conhece os seus direitos. E aí tem aquele ditado, né? Direito não reivindicado, direito inexistente. Às vezes você está achando que não tem direito de ter saúde, não tem direito de prosperar, não tem direito de ter uma família feliz, não tem direito de casar, não tem direito de ter filhos, não tem direito de ter sua casa, o seu carro, não tem direito de ser batizado pelo Espírito Santo, não tem direito de ser feliz. Não, você tem direito. Você precisa aprender a respeitar os princípios que a Bíblia nos ensina para que você venha tomar posse da bênção. Tem um livro muito lido na Igreja da Graça, mais de 2 milhões de exemplares pelo mundo afora, como tomar posse da bênção. É o direito da bênção. Agora você tem que aprender a tomar posse da bênção. Então essa é a terceira lição, ó, o nosso direito à bênção. E aí a gente vai estudar essa lição e na hora da oração você vai estar passando por esse caminho de bênção, um caminho de vitória, um caminho de conquista, o caminho de realizações. Então vem estar comigo aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na Rua Afonso Pena, 2159, aqui ao lado do Democrata, próximo ao Democrata, e tenha certeza que vai ser muita bênção na sua vida, tanto sexta-feira, que vai ser algo extraordinário, e também no domingo. Domingo é a ceia da família, domingo 8 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Domingo, esse último domingo do mês de janeiro, eu sempre faço uma oração abençoando os colunas da obra, os aniversariantes do mês, e a gente ministra o cálice branco com o pão, para abençoar a pessoa que está na igreja, e na hora da oração nós levantamos as nossas mãos para abençoar a sua casa, a sua família. Por isso que é a ceia da família. Eu costumo sempre convidar os membros da igreja, os obreiros, para trazer a família para participar dessa ceia. A ceia da família. É uma ceia para abençoar o teu lar, a tua casa, a tua família, para que a tua família seja abençoada em todas as áreas. Então vem estar comigo, se esforce para estar na sexta, se esforça para estar no domingo. Então sexta-feira é 9 da manhã
2 da tarde, 7h30 da noite, sexta-feira. E domingo é 8 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Domingo é o dia de comunhão com Deus, intimidade com Deus. Por isso que a Bíblia fala, você se liberta de todo mal, mas a tua vida não pode ficar vazia. A Bíblia fala que o espírito imundo, quando sai, ou seja, quando o mal sai da vida da pessoa, ele diz para si mesmo, eu vou voltar. E se ele voltar a achar a pessoa vazia da presença de Deus, a Bíblia fala que ele vem com 7 piores. E o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Às vezes, infelizmente, a gente se depara com pessoas que desviam do caminho, se afastam da igreja, e às vezes a gente vê pessoas sofrendo, padecendo, mas Deus não quer isso, nem a gente como pastor não quer que ninguém pereça, quer que as pessoas sejam ricamente abençoadas por Deus, feliz de verdade, mas a pessoa também tem que ter um juízo, né? Tem que ter uma consciência de um compromisso e uma responsabilidade de estar na igreja, ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. Por isso que é importante você estar na igreja. E quando você está na igreja, você vai louvar a Deus, tem um louvor, adoração, tem a pregação. Então, enfim, tem aquele propósito de cultuar a Deus, adorar a Deus. Porque é nós que precisamos de Deus, meus amados. Porque Deus sem nós, ele continua sendo Deus. E nós, sem Deus, a Bíblia fala ali em João 15, Jesus falou, eu sou a videira e vós os ramos. E o ramo, sem estar na videira, como se diz, nada serve. Por isso que Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Mas com Cristo e em Cristo, Paulo chega a dizer em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então vem estar comigo aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, é o seu ponto de encontro com a bênção. Você tem o direito de ser feliz. Então vamos ouvir uma canção? Vamos adorar a Deus? Pois eu quero complementar essa palavra aqui e eu quero orar por você. Vamos ouvir a canção e eu volto já já. Cansaço, eu conheço a sua dor. Quando penso estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer, meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer, meu Deus, como ele fez
fazer grandes coisas por você. Ele vai. Então cante. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida. E todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida. E todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Se valeu, valeu a pena acreditar. Sempre vale acreditar em Deus. Eu creio que Ele vai fazer. Na Igreja Internacional da Graça de Deus. Venha, pois você tem o direito de ser feliz. Meus amados, olha que linda essa canção. Deus vai fazer, basta você crer. E as pessoas falam: mas como você foi curado? Como que você melhorou? Como que você prosperou? Como que você conseguiu? Como que você deu a volta por cima? Aí você vai poder glorificar Jesus através da sua fé. Vai falar: Deus me honrou, Deus me abençoou, porque eu fui para a igreja, eu busquei a Deus, eu fui fiel a Deus, eu acreditei, eu confiei. A Bíblia fala: aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Então, nessa sexta-feira, meus irmãos, venha para a igreja, venha aprender esse curso Fé. Nós estarei ministrando a terceira lição. É gratuito. É uma lição com base 100% na Bíblia Sagrada. Olha aí para você. O nosso direito à bênção. O nosso direito. Você tem direito de ser feliz. Porque quando você olha para a cruz do Calvário, você vai ver o que Jesus fez por você. Agora é entender esse feito para que você possa reivindicar para tomar posse da bênção. Porque a Bíblia fala que tudo que se diz respeito à vida e piedade, Jesus já te deu. E aí a gente vai estar nesse curso, né? Curso Fé, quer dizer, para se tornar uma pessoa mais madura na fé firme, e você vai passar nesse caminho, passar o Jordão. Olha para você ver as coisas que tem que ficar para trás. As coisas têm que ficar para trás e você tem que prosseguir. Então você vai passar nesse caminho, e esse caminho nós vamos estar orando, determinando, mandando todo o mal embora em nome de Jesus. É passar o Jordão. Olha aí para você ver com carinho. Vai lendo aí, ó. Vou atravessar o Jordão e ficar livre de todo sofrimento. Mentalidade de escravidão. Olha isso, tem que limpar a sua mente. Culpa por pecados já confessados. Vergonha do que deu errado. Não, você tem que levantar a cabeça. Dores não tratadas. Você precisa de um tratamento espiritual, ficar firme na igreja. Olha aí, frustrações acumuladas. Várias tentativas e não deu certo, não desista, busca a Deus. Murmuração aprendida no deserto, quer dizer, passagem na vida difícil, murmura, incredulidade que atrasou processos, quer dizer, você não creu, não obedeceu direitinho, ressentimento que aprisiona, talvez é uma mágoa, um ressentimento, não, tem que liberar. Falta de perdão contra si mesmo, né? Às vezes a pessoa fica se culpando, identidade de derrota, às vezes a pessoa é muito negativa, ciclos repetidos, né, de erros e medo de avançar. Olha aí, cada título que hoje, esses títulos, o inimigo tenta aprisionar a pessoa. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que prosseguir, você tem que caminhar, você tem que ir para frente. É como Deus falou, a gente leu aqui, ó, Moisés ficou para trás, Josué. Agora você tem que prosseguir. Agora você passou o Jordão, tem que passar o Jordão. Então ele não poderia ficar ali como sucessor de braço cruzado e não ia entrar na Terra Prometida. Você também tem que ser uma pessoa assim. Você tem que olhar para a palavra de Deus,
olhar para Jesus e falar, peraí, eu não posso ficar de braço cruzado, eu tenho que passar o Jordão, eu tenho que batizar, ou você que já é batizado, voltar para a igreja, talvez você está meio afastado, às vezes alguma coisa aconteceu na caminhada e você acabou desanimando da igreja, não, fala, você tem que fazer igual o filho pródigo, né? A hora que ele parou e pensou, peraí, os filhos do meu pai estão comendo melhor do que eu, e eu estou comendo aqui as bolotas dos porcos, quer dizer, a ração, a comida de porco, e os empregados do meu pai estão melhor do que eu, sabe uma coisa? Eu vou voltar para o pai, eu vou voltar para a igreja. Você tem que voltar para Jesus. Voltar para a igreja não é somente voltar a frequentar a igreja, você tem que voltar e falar, Jesus, eu voltei para a tua presença. E agora você fica na igreja ouvindo a palavra para que você possa manter-se firme na presença de Deus e ter uma vida muito, mas muito abençoada em nome de Jesus. Então vem estar comigo nessa sexta-feira, 9 da manhã, 2 da tarde, 7h30 da noite, aqui na Rua Afonso Pena, 2159. E no domingo, 8 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Nós estaremos ministrando a ceia da família para abençoar você e toda a sua família em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então vamos orar? Vamos falar com Deus? Pega o copo com água, porque nesse momento é momento de oração. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, eu venho diante do Senhor. A Tua palavra diz que tudo que ligar na terra é ligado no céu. Eu ligo a cada vida que ora comigo nesse instante, ó Deus. Abençoa essa peça de roupa, essa pessoa sendo representada na fotografia, Pai, essa carteira de trabalho, essa documentação que essa pessoa está com uma causa, Pai, agarrada, amarrada, manifesta o Teu poder e desamarra isso, Pai, desenrola isso, quebra todo o mal para que essa pessoa seja abençoada. Pai, coloca a Tua unção nesta água, coloca o Teu poder nesta água. Na hora que bebermos dessa água, que venhamos beber da Tua presença e